Vamos falar então sobre o incêndio que aconteceu ontem no Pavilhão Azul, na COP30, onde estão concentradas as principais discussões desse encontro. Nós vamos a Belém do Pará, a Isabela Mota está com a gente para trazer as informações. Como é que estão as coisas por aí hoje, no day after desse incêndio? Isa, bom dia para você. Oi, Pedro, bom dia para você, todo mundo que acompanha a gente aqui na Band News TV e também na Rádio Bandeirantes. É um dia com área fechada. Eu estou aqui no Pavilhão dos Países, na entrada da Zona Azul. Foi aqui que o fogo aconteceu ontem em Belém. Inclusive, essa área que está bem atrás de mim foi a área atingida pelo incêndio. Você, Pedro, deve lembrar que aqui a gente conseguia transitar normalmente por todos os países, os pavilhões. É como se fosse um stand de cada país, mostrando o que eles fazem na área ambiental, contando um pouquinho da cultura. E essa área agora está toda interditada e ela não vai ser liberada. Ela vai ficar fechada até o final da COP. Em tese, hoje é o último dia, né? Dia 21, o dia final das negociações, mas há sim a possibilidade de prorrogar a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Essa possibilidade já existia antes do incêndio, pela dificuldade de entrar em consenso, sair um acordo aqui da COP30, e ontem a gente teve pelo menos 6 horas de negociação que foram perdidas. Foi por volta de 2 da tarde que esse incêndio começou aqui no Pavilhão Azul, todo mundo precisou ser retirado e a liberação da entrada das pessoas foi retomada às 9 horas da noite. Algumas pessoas voltaram, entraram para retirar seus pertences, outros ficaram mais um pouco por aqui para fazer reuniões, conversas, mas as negociações em si, as plenárias oficiais da COP30, essas a gente não teve ontem, foi uma decisão da presidência, que é comandada pela diplomacia brasileira. Elas vão ser retomadas daqui a pouquinho, 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Negociação continua com aquela dor de cabeça de sempre, né? Financiamento climático, quem vai pagar essa conta, quando vai ser esse pagamento e como vai ser feito. E agora a gente também tem uma outra pedra no sapato, que é a discussão dos combustíveis fósseis. O mapa do caminho que foi proposto pelo Brasil fala do presidente Lula para o fim do uso dos combustíveis fósseis. Essas negociações continuam por aqui. Foram ontem 21 atendimentos de pessoas por passagem aqui da Zona Azul, 19 que inalaram fumaça, 2 que tiveram crise de ansiedade. Não há mais informações sobre o estado de saúde delas, mas a informação que a gente tem é que não tem feridos pelo fogo. Ninguém ficou com algum tipo de queimadura mais séria. O ministro do Turismo, Celso Sabino, estava aqui ontem acompanhando a COP e ele disse que toda a estrutura do local seguia os parâmetros de segurança. A gente tem a fala dele. Importante destacar que durante a construção desse espaço foram respeitados todos os critérios técnicos e fomos além. Garantimos materiais na cobertura e no forro que são anti-chamas, que são anti-incêndio, e isso que garantiu também a segurança de todos nessa COP. Essa área que a gente está, que foi construída para abrigar a Zona Azul, ela é formada por tendas, né? Uma área temporária, foi montada só para esse evento e é dessa estrutura que o ministro fala quando ele diz que foi montada uma área anti-chamas. A principal hipótese é que esse fogo tenha começado por um curto-circuito, um problema na fiação elétrica em um dos pavilhões, por um micro-ondas que foi ligado nessa rede elétrica que não suportaria a voltagem do aparelho. Que coisa, hein, Isabela? Quem que construiu essa área que abrigou a COP? Existe uma empresa responsável? Foi o próprio governo do Pará? Você tem essa informação? Essa área que a gente está, Thaís, ela foi feita em parceria pelo governo do Pará e do governo federal. Tem uma área de entrada que ela já existia, que era o hangar, o centro de convenções, mas a Zona Azul ela foi montada para a COP. E aqui foi uma estrutura pensada tanto pelo governo federal quanto pelo governo do Pará e organizada pela ONU. Aqui toda a responsabilidade, acho que há mais de 60 dias, era da organização da ONU. Vou agradecer então a Isabela Mota, falando ao vivo de Belém do Pará, da frente da COP, mas não de dentro do Pavilhão Azul que está fechado hoje. Valeu, Isa.
Repercussão internacional agora do que aconteceu ontem em Belém do Pará, o Felipe Killing, direto de Londres, falando conosco a respeito do que dizem os jornais na Europa sobre o incêndio na COP30. Parece até que incêndio na COP30 parece que é coisa de internet, não parece, Killing? Bom dia. É verdade, viu, Thaís? Até parece. Bom dia a você, Cláudio, Pedro e a todos que nos acompanham. E esse incêndio acabou repercutindo mais do que comunicados oficiais. Você tem na COP30 não só delegações de cerca de 200 países, como jornalistas do mundo todo. Então, qualquer coisa que acontece na COP, positiva ou negativa, acaba indo para o mundo todo de forma praticamente instantânea. Um jornalista da BBC Repórter narrou em tempo real as chamas para todo o Reino Unido. E eu separei algumas manchetes de jornais ao redor do mundo fazendo a repercussão do incêndio no Pavilhão Azul. A reportagem da BBC afirma que um integrante da delegação britânica estava muito perto do incêndio quando ele começou e destaca o atraso nas negociações. A Reuters, que é a maior agência de notícias do mundo, falando sobre o incêndio, as pessoas que foram evacuadas e também sobre a incerteza de quando as negociações iriam retomar, lembrando que já tinha passado um prazo importante, que era na quarta-feira. Associated Press, outra agência de notícias, falando sobre 13 pessoas que foram tratadas por conta da inalação de fumaça. O jornal argentino Clarín destacou o incêndio na véspera do encerramento da COP, enquanto ministros do mundo inteiro levavam adiante negociações sobre temas como transição energética. O The New York Times, dos Estados Unidos, destacou que mais de 50 mil diplomatas, jornalistas e ativistas de quase 200 países estão nessa conferência do clima e que ainda não se sabe ao certo como esse incêndio começou. É uma COP que está sendo marcada por diversas polêmicas. Antes mesmo do início, as reportagens falavam sobre preços abusivos, dificuldades para delegações conseguirem alugar um apartamento ou ter um quarto de hotel. Durante a COP30, muitas reportagens aqui na Europa falando sobre problemas estruturais e de segurança, com alguns manifestantes manifestando de forma violenta. Depois a fala do Friedrich Merz, que é o chanceler da Alemanha, falando que jornalistas alemães não viam a hora de voltar para a Alemanha. E agora esse incêndio. Então, é uma COP que acaba gerando muita repercussão e, infelizmente, muitas notícias negativas. Você sabe, Killing, o Pedro Campos esteve na COP, ficou 2 semanas nessa cobertura em Belém do Pará. Então, eu queria aproveitar e te perguntar, Pedro, o que você viu nesse pavilhão azul, não é? Porque é tão estranho. Gente, é uma estrutura organizada e homologada pela ONU, que de repente pega fogo por causa de um micro-ondas. Como que era a estrutura lá, hein, Pedro? Thaís, é um pavilhão gigantesco, imagina, é um local que foi construído para receber uma multidão diariamente, é um esquema de ar-condicionado absolutamente diferente, né, das instalações regulares, porque, como disse a Isa, tudo aquilo vai ser desmontado, né? Quando acabar a COP, tudo é desmontado, nada é uma estrutura permanente. Então, você às vezes tem a sensação que você está dentro do circo, né? Porque o teto assim é uma lona parecida com a de um circo. Só que tem tapete, tem carpete, tem porta, tem estandes de madeira grandes, o pé direito é alto. Então você tem ali essa estrutura. Nesse corredor do Pavilhão Azul, onde nós temos os estandes dos países e lá no fim a sala de imprensa e as salas de reunião, você tem quiosques para alimentação dos participantes, que são esses aí que o pessoal estava falando do preço dos produtos, o brigadeiro a R$20, uma água a R$25, uma coxinha R$35. Nesses quiosques, você não tem uma estrutura fixa. Então ali é um micro-ondas em cima do forninho, tem a geladeira ali do lado, você olha para a tomada, tá tudo enfiado na tomada ali. Nas tomadas mesmo do pavilhão, muitos jornalistas precisam carregar os equipamentos. O Killing, repórter, sabe muito bem como é que funciona isso. Você fica horas no ar, precisa carregar o celular, precisa carregar a bateria da luz, né, que traz ali a iluminação para as transmissões. Então,
computadores, outros equipamentos eletrônicos, então todo mundo vai utilizando essas tomadas. O que precisava, o que não pode ter é gambiarra, né? O que sugere aí é que tinha uma gambiarra, porque gambiarra é que pega fogo. Você tem que saber e montar uma estrutura para aquela demanda que você vai ter durante os dias de COP. Se foi mesmo micro-ondas que deu origem ao fogo por conta de um curto-circuito, você tem um problema ali de elétrica primário, grave, que deveria ter sido evitado.